Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para dar continuidade à aula sobre sono. E eu começo essa aula falando que existem alguns tipos ou alguns estágios de sono. E que isso só foi possível fazer para a gente diferenciá-los em virtude da descoberta, né, do eletroencefalograma, que a partir do registro das atividades cerebrais, a gente conseguiu verificar que existe sim uma diferença entre as fases e o eletroencefalograma, ou EEG, né, ele possibilitou a identificação de diferentes padrões durante o sono e proporcionou informações sobre os potenciais corticais relacionados com as mudanças fisiológicas distintas em cada fase do sono. Eu trouxe para vocês aqui um esquema, né, que eu fiz de acordo com alguns autores. O nosso sono, ele tem dois estágios principais do sono. Deixa eu pegar aqui o meu. O sono não REM, ou NREM, e o sono REM, tá? Então, boa parte, de 75 a 80% do nosso sono, do nosso é caracterizado por sono não REM. E o que significa NREM ou não REM? Significa, né, são as iniciais desse termo em inglês, que é sem movimento rápido dos olhos, tá? E o REM refere-se ao movimento rápido dos olhos. Um ciclo de sono, de acordo com alguns teóricos, ele dura em média de minutos, né? Para algumas pessoas pode durar mais, para outras podem durar menos. Numa mesma noite, a gente tem uma tendência a 6, aproximadamente, ciclos de sono, tá? De 90 a 100 minutos. Cada um desses ciclos compostos pelas fases, né? NREM e REM. Então, aqui vocês podem ver que eu coloquei apenas 3 fases. Alguns teóricos, eles apontam que nós, dentro do sono REM, temos 3 estágios ou fases de sono. Outros autores apontam 4, tá? Então, você pode encontrar essa divergência aí na literatura. Quando a gente dorme, a gente está passando pelos estágios 1, 2, 3 e 4, não REM, né? E depois a gente, dependendo da quantidade de minutos que né, a gente pode voltar, por exemplo, para o sono 2, para o dependendo dos estímulos ambientais que a gente está tendo, antes da gente entrar, de fato, no primeiro episódio de sono REM. Né? Então, só para a gente deixar bem claro, o período que até o primeiro estágio do sono REM é o ciclo de sono, tá joia? Então, eu separei para vocês aqui, né, uma imagem que eu achei disponível na internet, que eu gosto bastante dela, né? Aqui tem também três fases do sono. Só para a gente verificar o seguinte, lembra que eu falei que na outra aula que o sono ele tem fisiológico, né? Então, esse aspecto fisiológico ele é sentido e modificado e alterna durante todas essas fases, esses ciclos do sono, tá? Então, nessa primeira fase do sono, existe inclusive uma certa latência. As pessoas demoram um pouco, dentro do momento que deita na cama, por exemplo, para iniciar o seu ciclo, né, de sono. Então, leva cerca de uns para iniciar esse processo. E aqui eu me vejo na obrigação de te lembrar o seguinte: a é um lugar para a gente falar, tá? Dormir e para ter relações sexuais, certo? A cama não foi feita para estudar, a cama não foi feita para assistir televisão, a cama não. Por quê? A gente precisa condicionar o nosso corpo que existe uma ordem e uma função para as coisas, e dentre elas a cama,
né, ela necessita ter essa função de dormir, porque senão a gente acaba associando, né, e não ter essa ligação de funções, certo? Foi só uma dica aí. Cama foi feita para apenas duas coisas. E vamos aqui para a fase 2, né? É uma fase que ela é um pouco mais longa em comparação às outras fases. E ela é a despertar. Então, se acontecer um estímulo muito forte aqui, alguém tentando acordar, essa pessoa que está dormindo, ele pode até despertar, certo? Mas ele vai sentir um cansaço, ele vai sentir que tinha conseguido entrar, como a gente geralmente fala, né, no sono. A fase 3 e a fase 4 também, né, é uma fase que tem um padrão de respiração um pouco mais baixa, temperatura mais baixa, um menor gasto metabólico, né? Então, existe uma profundidade maior em relação a esse sono, né? Então, o sono mais de ondas, com uma atividade cortical já mais baixa, as estruturas cerebrais estão com atividade mais baixa, né? Como eu estou falando. É uma fase que ela é mais restauradora, mais relaxante. Inclusive, pode até ter sonhos. E geralmente são esses sonhos que a gente não se lembra, tá? Então, existe, ao longo de todas essas fases do sono não REM, uma progressiva redução desses movimentos corporais e toda essa organização, né, dos nossos órgãos mesmo, né, do nosso metabolismo. Existe também, como o próprio nome já propõe, essa ausência de movimentos oculares rápidos, tá? Então, aqui nesse sono REM, né, a gente passado desse sono não REM aqui, é um sono que é muito bem valorizado e estudado por causa de uma das suas funções que foram descobertas em relação à consolidação da memória e, consequentemente, na importância do aprendizado. Por isso que não adianta você ficar estudando muitas horas na noite, na madrugada, tomar estimulantes e não dormir para fazer a prova no dia seguinte. O que vai acontecer, né? O seu cérebro ele não conseguiu captar, armazenar, né? Consolidar em si aquilo que você estudou. Então, a dica aqui em relação ao sono antes de datas importantes como de provas é que a gente possa estar tendo uma boa noite de sono, sempre, né? Diante dos estudos. E aí, falando um pouco sobre o sono não REM, ele também pode ser chamado de sono paradoxal ou desincronizado. E aí, por que isso acontece, né? Em contrapartida do sono não REM, o REM, ele tem uma atividade elétrica muito alta. E quando a gente está fazendo essa investigação, essa análise no eletroencefalograma, parece que a pessoa está acordada. Existe o mesmo padrão elétrico, né? Então, é por isso que é paradoxal. Como é que está sendo registrado que as ondas cerebrais, elas são de uma pessoa, né? O mesmo padrão de uma pessoa que está em vigília se a pessoa está dormindo, né? Existe também essa respiração que é completamente irregular, né? É uma fase que não é considerada tão restauradora assim. Quem restaura bem mais é o sono não REM. É uma fase onde a gente também tem a lembrança maior dos nossos sonhos. Então, se você é acordado durante o sono, geralmente é quando você tem aquela sensação de que eu acabei de sonhar com isso, né? Então, é porque está muito mais evidenciado, né, nas tuas funções corticais o que é que você estava sonhando, certo? Então, é também nessa fase que tem a maior inibição dos músculos, né? Então, é quando você percebe que o indivíduo está ali bem paradinho. Tudo, quando a gente está sonhando, nessa fase do REM, é quando a gente tem movimento, quando a gente sonha que está pulando, andando, correndo, voando, né? Então, é bem, mais uma vez, paradoxal. Vamos, o que mais?
Então, como a gente consegue ver, né? Cada episódio de sono REM é curto. E às vezes pode nem acontecer, né? Porque à medida que a pessoa ela vai ficando mais descansada com o passar da noite, a duração dos episódios de sono REM ela vai aumentando, né? Essa fase também que é mais difícil, a gente acordar o indivíduo por estímulos sensoriais, né? E aí, mais uma vez, também é um paradoxo, já que o encéfalo ele está ativo, né? Se a gente fosse verificar o metabolismo encefálico global, ele pode ter um aumento de 20%, né? Então, mais ou menos essas características que eu queria estar trazendo para vocês, esses estágios do sono, né? E aí, deixa eu trazer aqui, pronto. É interessante a gente se lembrar que esses dois estágios principais do sono, o não REM e o REM, eles são importantes para essa manutenção dessa vida saudável, né? Então, é importante a gente se lembrar que é durante o sono que temos essa função reparadora, restauradora, que também ter ligação com o sistema imunológico, com os aspectos de funções cognitivas, né? A nossa própria energia para que a gente possa se comportar e etc. Né? Tomar decisões. E aí eu trouxe para vocês aqui uma sequência de 3 slides que eles têm os mecanismos neurais, né? Então, vai estar aparecendo aqui para vocês, nessas imagens, os núcleos de onde vai estar originando alguns neurônios, né? E vão sendo liberados alguns neurotransmissores também, que eles vão estar sendo direcionados para o cérebro de maneira geral, para estar ativando ou inibindo algumas funções cerebrais. Porque se lembre, se a gente está falando de sono, a gente está falando de vigília, a gente está falando justamente dessa ativação ou inibição de algumas substâncias corticais ou cerebrais. Eu coloquei aqui em negrito, né? Os neurotransmissores ou substâncias que vão estar sendo liberados, né? Então, aqui vocês podem dar uma pausa, né, para poder estar investigando o que pode estar levando essas informações. Aqui a gente está falando do mecanismo neural da vigília, que aí a gente vê a atuação, né, da acetilcolina, serotonina, noradrenalina, dopamina e assim por diante. A atuação, né, do hipotálamo, do locus ceruleus, do núcleo tegmentar laterodorsal, da substância cinzenta, né, e assim por diante. O mecanismo neural do sono REM, certo? Então, tem muita a participação do núcleo pré-óptico ventrolateral, certo? Lembre-se que a gente está falando de inibição, né? Para que o organismo da gente ele possa estar entrando nesse relaxamento. Então, tem alguns neurotransmissores como o GABA, né, presentes. O sono REM, né? Que aí ele tem uma correlação com mais áreas cerebrais, né? Em virtude de toda a característica que a gente já falou, já mencionou, já que a gente está falando de um estágio do sono, de uma fase do sono que possui uma ativação cerebral ou cortical semelhante a uma pessoa quando ela está em vigília. Tá joia? Então, por fim, sobre essa aula específica sobre estágios de sono, né? Então, neuroanatomicamente, o sono não REM ele é promovido pela parte anterior do hipotálamo, provocando a inibição das regiões promotoras da vigília no hipotálamo e no tronco cerebral. Já no REM, as regiões compreendem a ativação das células sleep-on, que é aquelas para deixar ligadas, tá? Em relação ao sono, do hipotálamo e do prosencéfalo basal e das glândulas glutamatérgicas dos sublóculos ceruleiros.
gerando a atonia através da projeção caudal, certo? E sim, além da ativação do sistema colinérgico, que isso também é muito importante, tá joia? Então, passando aqui para a próxima fase, para o próximo tema da aula, né, que é falar sobre sonhos. Então, sonhos são pensamentos que podem estar ocorrendo durante o sono, e pensamentos, eles podem ter as diversas modalidades sensoriais, seja visual, seja olfativa, seja qualquer modalidade, certo? Então, também podem estar existindo, né, comportamentos motores ou vegetativos, né? E aí, de acordo com a neurociência, né, com os achados relacionados à área de neuro, a matéria-prima dos sonhos são informações memorizadas, né, que é liberada por algum mecanismo passivo ou ativo. Então, os sonhos, né, como diria minha avó, ela dizia assim: sonhos são infinidades. Realmente, existem ainda vários estudos que estão tentando cada vez mais irem estudando os sonhos e tentando compreender, né? Porque a gente não tem nenhum instrumento que possa captar aquele sonho, né? A gente tem alguns indícios que a pessoa está sonhando, pelo que a gente já entendeu aqui, através das modificações das ondas cerebrais, né? Do eletroencefalograma. E a gente pode induzir isso pelo movimento rápido dos olhos, né? Por alguns movimentos musculares, enfim. Então, os sonhos, eles decorrem de uma ativação dos lobos occipital, parietal, das zonas límbicas, e tem uma total inativação do lobo frontal. E aí, fazendo uma revisão, né, acerca dessas informações neuroanatômicas, né, então, quando a gente está falando do lobo occipital, a gente está se referindo ao processamento visual. E quando a gente está falando em relação ao lobo parietal, a gente está falando em relação a esse processamento de informações relacionadas às áreas motoras, sensoriais, tá? Límbico tem a ver com as emoções, o processamento dessas emoções, e necessita dessa inativação do lobo frontal, porque o frontal, o que ele faz? O frontal, ele é o responsável, vamos assim dizer, para pelos valores, né, pelo julgamento, por dizer o que é certo, o que é errado, para falar sobre tomada de decisão, fazendo uma boa avaliação do que seria o justo ou o injusto, né? Então, por isso que a gente, no sonho, a gente consegue perpassar, por exemplo, várias circunstâncias que no mundo real não é possível, como, por exemplo, a gente voar, a gente de repente está com uma perna de um elefante e daqui a pouco a gente está dentro de um túnel e aí vai começar a nadar, né? Então, várias dessas possibilidades que são irreais ou impossíveis, né? É possível a gente estar realizando no sonho, né? E aí, fazendo uma ponte com a psicologia, a neurociência, ela explica isso, né? Em relação ao sonho. Então, o sonho para a neurociência são essas informações que podem estar sendo coletadas ao longo dos dias, das histórias que a gente vai colecionando ao longo dos dias, né? E diante da abordagem psicológica que você vai estar atuando, você pode ter uma demanda, ou melhor dizendo, você pode manejar a demanda de sonho do seu paciente da forma que a sua abordagem é melhor conduzir, né? O que é que eu estou querendo dizer? Que a neurociência e o estudo fisiológico dos sonhos, ele vai ser igual para todas as abordagens, certo? Então, se um paciente, ou se você quiser entender o sonho do seu paciente fisiologicamente, é isso. Contudo, o que você vai fazer com esse material que o paciente está te trazendo em relação ao sonho dele, vai depender da tua abordagem psicológica. Né? Então, a psicanálise ela vai dar uma maior ênfase e importância a esse conteúdo de sonho,
a ACP vai se comportar de outra forma, a TCC também, né? Então, é muito importante só a gente fazer esse adendo, tá? Eu trago duas sugestões de vídeos aqui para vocês. O primeiro se chama Sono e Sonhos, desse canal que eu também gosto muito, Nerdologia. E o outro vídeo que eu tenho como sugestão para vocês é Sonhos Lúcidos, né? Do canal que eu gosto muito mesmo e recomendo, são os minutos psíquicos, né? Então, quando a gente está falando de sonho lúcido, a gente está se referindo a um termo que está sendo ligado ou direcionado a uma percepção consciente que a gente tem de um determinado estado ou condição quando a gente está sonhando, certo? Então, tem alguns estudos que tentam fazer essa indução de sonhos lúcidos a partir de fotos, né? Já tem alguns estudos que vão comprovando isso. Então, geralmente, aqueles assuntos que a gente tende a falar mais do dia, ou a estar mencionando antes de dormir, né, com maior frequência, ele tende a vir em formato de sonho, né? E pode ser que você tenha estimulado de alguma forma que esse conteúdo de sonho e que quando você estiver sonhando, você esteja percebendo aquilo que você está sonhando. É muito bom, né? É muito massa. Adoro falar sobre essas coisas. E aí, por fim da nossa aula sobre sono e assim por diante, eu trago mais outras duas informações. A primeira é em relação aos efeitos da privação do sono. Então, pessoas que têm privação de sono, elas em estado bem mais grave, elas podem realmente vir a óbito, certo? Porque em grande frequência de repetição ou de acontecimento, a privação do sono ela pode ocasionar no indivíduo, né? Pode estar acarretando o aumento da pressão arterial, a pressão cardiovascular, pode gerar irritabilidade, fadiga, alterações nos processos neurocognitivos, distúrbios de sono, né? Então, em relação às funções cognitivas, ao trabalho da psicologia, por exemplo, ou neuropsicologia, a gente vai ter prejuízos muito significativos na atenção, e aí nos mais diversos tipos de atenção, como sustentada, dividida, visoespacial, tá? Então, a gente também vai ter um comprometimento na concentração, né, no foco da pessoa, um aumento de omissões ou de respostas erradas durante o processo de tomada de decisões, que aí isso também é responsabilidade do lobo frontal. Cadê? Existe um prejuízo também na criatividade, né, na impaciência, na intolerância, na memória, né? Se a gente não consegue prestar atenção numa coisa, uma das grandes consequências é na memória, né? Porque para que a gente possa memorizar, a gente precisa focar a atenção, né? E aí, na memória dos mais diversos tipos, né? Seja visual, declarativa, operacional, longo prazo. E aí, em consequência disso, se a gente não consegue ter atenção, memorizar, a gente não consegue aprender, né? A gente não consegue ter um bom desempenho no trabalho, a gente não consegue ter um bom desempenho nas relações, né? A gente sempre vai estar em débito. Por mais que existam aqueles trabalhadores em turno, como motoristas, vigilantes, policiais, bombeiros, e assim por diante, né? Existem esses trabalhadores em turno que, ao passar dos anos, eles conseguem reorganizar o relógio biológico deles para trabalhar durante a noite e dormir durante o dia. Contudo, evolutivamente, a gente não foi preparado para isso. Por isso que, mesmo tentando compensar o sono do dia, o trabalhador em turno, ele não consegue, ou pelo menos a grande maioria, sempre fica com um déficit, né, em relação àquele sono que ele deveria ter tido ao longo da noite. Porque se lembra de tudo que a gente já falou no vídeo anterior, como em relação aos sincronizadores e assim por diante. Se combinar com a pessoa que tem um cronotipo vespertino, né, que ela consegue fazer um bom manejo disso,
Perfeito, não tem problema algum, né? Mas aí é muito importante, né, que existem vários estudos também que vão comprovando que trabalhadores em turno, para se manter acordados, eles têm a tendência de estar utilizando alguns estimulantes, como cafeína, energéticos, refrigerantes. Alguns pensam que utilizando álcool, né, bebidas alcoólicas, vão estar mais acordados. Mas, na verdade, é uma droga depressora, né, do sistema nervoso. Então, a tendência é realmente diminuir a atenção e a pessoa ficar mais sonolenta, né? Então, existem muitos efeitos da privação do sono e a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E, para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui algumas dicas, né, nesse quadrinho aqui bem fofinho, bem lindo, mas isso também reflete estudos científicos em relação à higiene do sono. Eu não sei se você escutou esse termo, né? Da mesma forma que a gente se higieniza ao tomar banho, a lavar as mãos, a lavar, sei lá, a louça, a nossa casa de maneira geral, a gente também pode e deve higienizar ou ajudar o nosso organismo a dormir melhor, né? Então, eu trouxe aqui 10 dicas, né? E essas dicas, elas têm todas comprovações científicas. E se lembrem, a gente está aqui com dicas generalistas, né? Porque, por exemplo, essa número 2, reduz o consumo de estimulantes à noite e traz aí um café, né? Eu conheço pessoas que só conseguem dormir se tomar café, né? Então, levem em consideração que os estudos eles trazem o que acontece na maioria da população. E se acontece com você e funciona com você, tudo bem. A gente só não deve também generalizar, né? Então, dicas, né? Criar o hábito de dormir todos os dias no mesmo horário. Optar sempre por colchão, travesseiros e roupas de cama confortável, né? Evitar ingerir muitos líquidos antes de dormir, fazer exercícios, né? Eles proporcionam um sono mais tranquilo. E aqui não está querendo dizer que você tem que fazer exercício antes de dormir, certo? São exercícios durante o dia para que a gente possa estar ajudando também o nosso organismo a estar liberando algumas substâncias, a organizar o nosso metabolismo para funcionar, né? O corpo do ser humano ele foi feito para se mexer, não foi feito para ficar parado. Evitar dormir com o computador ou a TV ligada. E aqui é o mesmo adendo que eu fiz em relação ao café. Tem pessoas que só dormem com a televisão ligada, com aquele barulhinho e assim por diante. Tudo bem, se funciona com você, tudo bem. Contudo, aqui, essa observação, ela se dá mais em relação à própria luz azul que está sendo emitida também, né? Além do estímulo da gente estar recebendo, né, desses aparelhos eletrônicos. Se seu quarto deve ser confortável, escuro, calmo e com uma temperatura agradável. Nem com muito frio, nem com muito calor a gente consegue dormir, né? E aí é importante a gente fazer algumas observações, como, por exemplo, as crianças, elas têm que ter o lugar delas para dormir, né? E aí, existem muitos pais que me procuram e dizem, olha só, não estou conseguindo tirar meu filho da minha cama para poder ele dormir na cama dele. E aí é um processo, né, de mudança comportamental que a gente tem que começar inserindo para essa criança, né, porque termina que ninguém consegue ter uma noite de sono tranquila, tá certo? Não vá dormir de estômago cheio, né, e também nem de estômago vazio. Então, os dois, o excesso, né, ou a ausência, pode estar dificultando. E aí, aqui é também importante porque a gente também faz o link com as questões gástricas. Então, se você vai dormir com a barriga muito cheia, você pode estar ocasionando refluxo, né? E às vezes, pelo refluxo, você pode estar ocasionando um problema de sono, como, por exemplo, a apneia ou o ronco, né? Então, perceba que uma coisa vai lidando, vai gerando ou ocasionando na outra, né? E aqui tem, utilize seu relógio biológico para dormir e acordar. Isso seria o mais ideal, né? Tendo em vista que a gente consegue fazer, ter esses sincronizadores, né? Do meio externo e meio interno, como vimos na aula anterior, isso seria o mais próximo do ideal, tá? Porque o corpo da gente, se você dormir, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou a adepta a essa característica das 8 horas. Meu corpo funciona muito bem com 8 horas de sono, um pouco menos.
E é importante que, se eu for dormir, por exemplo, de 10 horas da noite, eu consigo tranquilamente acordar sozinha no outro dia de 6 horas, de 5h40, né? Porque o relógio biológico ele vai funcionando, né? Da forma como ele deve ir funcionando. E eu esqueci de dar uma dica para você, né? Em relação a despertador, caso você precise, né? Não consiga confiar somente no seu relógio biológico, que é em relação ao despertador. Lembra que a gente falou sobre os estágios de sono, a gente falou de ciclos de 90 minutos aproximadamente? Então, quando você for dormir, ao invés de você colocar exatamente o horário que você precisa acordar, vamos supor de 6, 7 horas da manhã, você vai ter que fazer um cálculozinho, né, para saber qual seria o melhor hora você despertar. Por quê? Vamos pela lógica, pela matemática, né? Se você tem um ciclo de sono, a maioria das pessoas, de 90 a 100 minutos, então multiplica isso, né, para ver a quantidade de sono que você vai estar precisando naquela noite, né? Então, em quantos ciclos de sono eu provavelmente vou ter? Porque não sei se você já percebeu, quando você dorme, e aí você bota o despertador, vamos supor, para 6h30 da manhã. E aí você dorme de meia-noite e botou, não, precisa acordar de 6h30. E de 6 horas você acorda, puf, desperta. Aí você olha pro despertador e vê que ainda falta meia hora. Aí o que é que você faz? Volta para dormir de novo, né? Só que isso tá errado, porque pode dar certo, pode não dar. Então, o que que às vezes acontece? A gente vai dormir de novo e acorda muito mais cansado do que quando a gente acordou às 6 da manhã, que era aquele sono, que era aquele despertar bem, né, ativo, bem despertar mesmo, né? Então, minha sugestão é essa: coloca o teu despertador em múltiplos, né, de 90, para que você possa estar acordando no final de um ciclo, né? Porque se você coloca o alarme porventura, né? Ou você desperta no meio de um ciclo de sono acontecendo, principalmente o não REM, você vai acordar extremamente cansado, né? E aí, seguindo essa perspectiva de dormir bem, etc., tenho essa última sugestão aqui de vídeo para vocês, que é de uma psiquiatra, que tem um canal no YouTube, que é a Maria Fernanda, gosto muito dela também, que é como dormir bem sem remédio. Ela dá dicas e fortalece essas dicas que eu dei para vocês sobre higiene do sono, né? Porque, se lembre, o sono é um processo que ele é fisiológico, natural, é comum, todo mundo tem que passar pelo sono. A gente não precisa depender da medicação como o primeiro, a primeira via de tratamento ou de recorrer, porque a gente tem outras formas de fazer isso. Então, vamos tentar, né, pelo comportamento, vamos tentar através de alguns de hábitos, né? Então, com essa dica que eu fico aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas sobre sono, nessa perspectiva mais neurocientífica. Um abraço, tchau, tchau.